quero convidar você a abrir, por gentileza, a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 16. E nós vamos ler juntos do versículo 1 ao versículo 9. Eu estarei lendo na Nova Almeida atualizada, mas independentemente da versão que você utiliza, acompanhe comigo. Segundo Crônicas 16, de 1 a 9, diz assim: no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para impedir que alguém entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e você, como houve entre meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e rompa a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os comandantes dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa ouviu isso, deixou de edificar Ramá e interrompeu a obra. Então o rei Asa reuniu todo o Judá, e eles trouxeram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificar, e com elas Asa edificou Geba e Mispa. Naquele tempo, o vidente Hanani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. Por isso, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Por acaso, os etíopes e os líbios não formavam um grande exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros? Contudo, porque você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso você procedeu loucamente. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Pai, nós oramos para que a Tua palavra ilumine os olhos do nosso entendimento, alcance o íntimo do nosso coração e venha carregada de revelação, compreensão espiritual e aplicação prática. Que ela haja de forma sobrenatural pelo Teu Espírito, cumprindo plenamente o propósito para o qual foi liberada. Nós clamamos para que haja em nós uma percepção que vá além do que é meramente natural. Desde já Te damos glória, honra e louvor pela certeza do que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Quero tomar esse texto como ponto de partida e analisá-lo à luz do Novo Testamento. Romanos 15:4 nos diz que tudo o que foi escrito anteriormente foi escrito para o nosso ensino. Em 1 Coríntios 10:11, o apóstolo Paulo afirma que os acontecimentos registrados no Antigo Testamento foram escritos como exemplo e advertência para nós, sobre quem chegaram os fins dos tempos. Aqui não temos apenas um registro histórico, mas uma lição espiritual profunda. O profeta Hanani confronta o rei Asa com uma pergunta essencial: você já confiou em Deus, já viu os resultados dessa confiança, então por que deixou de confiar agora? Essa é a essência da mensagem. Não se trata de alguém que nunca confiou, mas de alguém que confiou, experimentou a intervenção divina e mesmo assim decidiu mudar sua fonte de confiança. O tema da mensagem é: não perca a confiança. Se esta palavra falou ao seu coração, inscreva-se no canal do Luciano Subirá, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E escreva aqui nos comentários de qual país você está assistindo. Vai ser uma alegria saber de onde você nos acompanha. Deus abençoe você. Nós temos um momento específico onde a nação de Israel das 10 tribos está em guerra com a nação de Judá, as outras 2 tribos. O que antes era um só povo, agora um reino dividido, eles estão em guerra. Isso acontece durante o governo, durante o reinado de Asa, que toma uma decisão: eu preciso resolver o meu problema. E na perspectiva humana, nós podemos dizer que ele foi de um poder de gestão incrível, de uma sabedoria fantástica, porque ele simplesmente levanta todo o fundo usando os recursos não só do palácio, mas os tesouros que estavam na casa de Deus. Normalmente tesouros que reis anteriores haviam conquistado em batalhas e haviam dedicado e consagrado ao Senhor. E ele manda tudo isso como oferta, como um pagamento a Ben-Hadad, rei da Síria, dizendo: rompa sua aliança com o rei de Israel, alice a mim e una-se a mim contra ele.
E a Bíblia diz que foi isso que aconteceu. O rei de Israel, de repente, precisa avaliar as coisas e diz: uma coisa é guerrear com o povo, outra é abrir duas frentes de batalha ao mesmo tempo. Alguém que está ao sul e outro inimigo que está ao norte de mim, e ele simplesmente desiste da empreitada. Apesar do prejuízo financeiro que o rei de Judá, o rei Aa, tem, a Bíblia diz que de alguma forma ele consegue pegar todo o material que o rei de Israel estava usando para sitiar suas cidades, edificar. Existe uma espécie de compensação e de repente o que eu e você podemos olhar e dizer: houve paz, deixou-se de ter guerra e aparentemente o problema está resolvido. No entanto, quando o profeta Anani chega, ele simplesmente anuncia não apenas a falta de confiança mas ele diz: desde agora em diante haverá guerras contra você. E para que você entenda essa declaração, não dá para deixar de considerar tudo o que acontece na vida do rei Asa. Ele assume o seu trono, o reinado, o governo, e a Bíblia nos mostra, daqui a pouco a gente pode olhar para isso com um pouquinho mais de detalhes, que ele fica praticamente uma década em paz, sem ter nenhum problema. Então, de uma hora para outra surge uma grande ameaça. E essa ameaça que é mencionada no versículo 8 de 2 Crônicas 16, ela está bem descrita em 2 Crônicas, capítulo 14, dos versículos 9 até o 13. Se você puder, acompanhe comigo. 2 Crônicas 14, de 9 a 13. A Bíblia faz menção dessa batalha contra os etíopes no verso 8, capítulo 16. Mas aqui nós temos os detalhes. Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, chegou até Mari. Então Asa saiu contra ele. E eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Marissa. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos. E no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. Então o texto diz: o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e eles surgiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e eles levaram dali muitos despojos. Bom, a ênfase, como vimos, dada lá no capítulo 16, é de que Asa confiou no Senhor. E aqui no verso 11 nós temos a declaração, no verso 11 do capítulo 14, dele declarando: ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos. Ele simplesmente está diante de uma batalha que humanamente, naturalmente, é impossível. Mas a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, seu Deus. Não é apenas o Deus da nação, era o Deus pessoal de Azia, aquele com o qual ele tinha um relacionamento pessoal. E ele declara: não há ninguém que possa interferir numa batalha entre o poderoso. E ele está classificando os etíopes com esse adjetivo: o exército poderoso e o fraco. E aqui a classificação para o seu próprio exército é do fraco. Mas ele diz: ajuda-nos, Senhor, porque nós confiamos em ti. Eu acho interessante que ele também termina dizendo: porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Em outras palavras, nós não estamos vindo batalhar na força do braço da carne, nós não estamos olhando para nenhuma possibilidade humana, terrena ou natural. Nós estamos usando o seu nome e a confiança no Senhor. Isso me lembra Davi quando vai ao encontro de Golias. Enquanto os homens de batalha experientes do exército de Israel, nenhum deles tinha coragem de enfrentar Golias. Saul, o rei que era o maior, falando em termos de estatura, ainda que menor que Golias, aquele que talvez humanamente tivesse uma possibilidade de sair melhor naquele tipo de combate corporal, enquanto ninguém queria. Davi simplesmente surge e diz: eu vou enfrentar. As pessoas olham para Davi e dizem: você não tem experiência de guerra. Tentam oferecer a ele uma armadura, mas Davi responde: isso não funciona para mim, eu não estou habituado a usar isso. Então Davi faz uma declaração poderosa: assim como o Senhor me livrou do urso e do leão, ele também me livrará deste gigante. Notar que quando Davi diz que Deus o livrou do urso e do leão, ele não está falando de uma fuga milagrosa, de um esconderijo apertado onde os animais não pudessem entrar. Ele escreve uma experiência completamente diferente,
Davi conta que, como pastor, ele partiu para cima do urso e do leão. Ele arrancou a ovelha da boca do predador. E um dos relatos diz que chegou a agarrar o animal pela barba para matá-lo. Ou seja, houve enfrentamento, houve ação, houve coragem. Por isso ele afirma, não será diferente com Golias. Davi não apenas acredita que Deus o entregará em suas mãos, mas ele também diz, eu vou para cima. Quando Golias avança em sua direção e diz, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Davi responde com uma das declarações mais marcantes da Bíblia. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Note algo importante, Davi não disse, eu vou contra você, com uma funda, embora ele estivesse sim, com uma funda nas mãos. Ele diz, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é fundamental para entendermos o texto. Inclusive, eu não gosto quando as pessoas dizem que Davi derrubou o gigante com um estilingue. Chamar aquilo de estilingue é minimizar a realidade. A funda era uma arma de guerra, capaz de gerar grande velocidade, pressão e precisão no lançamento da pedra. Mas Davi deixa claro a força do golpe, a precisão do golpe, e o resultado final não seriam fruto apenas da habilidade que ele havia desenvolvido, mas de uma intervenção divina. Esse tipo de linguagem revela o quê? Fé e confiança. A Bíblia nos mostra que Asa também declarou confiar em Deus. E o relato bíblico diz que o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Mais uma vez o texto reforça, eles foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. Ou seja, o exército de Asa foi apenas um instrumento. Quem realizou a obra foi Deus. O impacto dessa intervenção divina foi tão grande que a Bíblia registra que por 25 anos houve um período de paz. E isso é extremamente importante de observar, porque mais tarde, quando o profeta Hanani confronta Asa, ele diz, você confiou no Senhor e viu a intervenção. E então ele apresenta um princípio espiritual, uma lei de causa e consequência. No versículo 9 de 2 Crônicas 16, lemos, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente de Ele. O que significa dizer que os olhos do Senhor passam por toda a terra? É uma linguagem figurada. Uma forma de expressar que Deus está procurando pessoas cujo coração seja totalmente dele. Pessoas que se entreguem por completo, que confiem plenamente. O texto está dizendo que Deus não manifesta sua força da mesma maneira para todos, mas se mostra forte para aqueles cujo coração é totalmente entregue a Ele. Isso é um princípio espiritual. E ainda hoje podemos afirmar, os olhos do Senhor passam por toda a terra, inclusive por esse lugar, procurando quem está disposto a confiar plenamente em Ele, porque é para esses que Deus manifesta o seu poder. No nosso texto, vemos claramente declarações de causa e consequência. No versículo 7, o profeta diz, você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, seu Deus. E a consequência é clara, por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. O que Deus está dizendo aqui? Você buscou um novo aliado para se livrar de um inimigo. Mas preste atenção, esse novo aliado no futuro se tornará seu inimigo. E o livramento que você teria recebido de forma completa se tivesse confiado em mim, agora foi perdido. Porque você decidiu resolver as coisas do seu próprio jeito, confiando nos seus recursos, nas suas estratégias e nas suas alianças humanas. Você perdeu o crédito de um livramento que eu estava pronto para lhe conceder. No entanto, o confronto diz lá atrás, porque você confiou no Senhor, Ele entregou os etíopes e os líbios nas suas mãos. Então, de novo, por confiou, Deus deu o livramento. Porque não confiou, agora não terá o livramento. Nós vamos perceber que ao longo de toda a Escritura há uma ênfase na responsabilidade humana. Há uma ênfase na interação necessária entre o homem e Deus, para que ele viva as ações e as intervenções do Senhor. E quando falamos de confiança, há sempre, ao introduzir o assunto da fé, da crença em Deus, a confiança, não importa o sinônimo que a gente use para classificar o assunto confiança que nós estamos falando, há sempre dois aspectos que precisam ser levados em questão. Um deles diz respeito àquilo que é eterno, a consumação plena da nossa salvação com resultados eternos. Então, em 1 de Pedro,
no capítulo 1, no verso 9, a Bíblia diz: a fim de que alcanceis para que alcanceis o fim. Algumas traduções dizem: o objetivo final da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eu e você cremos em essência para a nossa plena e eterna salvação. Você pode dizer amém? Amém? Agora, isso não significa que a mesma fé que nos levará a resultados eternos ao benefício dessa plena salvação, que ela não produza manifestações e intervenções de Deus aqui e agora diante de necessidades que temos também nessa vida terrena. Quando você olha para as Escrituras, não dá para negar esse outro aspecto da fé. Então, em 1 de João, no capítulo 5, o apóstolo, ele declara: todo aquele que é nascido de Deus, isso deve incluir a mim e você, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ele diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, enquanto caminhamos em direção à nossa plena e eterna salvação, nós teremos adversidades, nós enfrentaremos resistências, nós teremos problemas, chame do jeito que você quiser. E eles precisam ser vencidos nessa caminhada terrena. E a forma de vencê-los é usando a mesma fé que nos leva à salvação eterna. Então, particularmente, eu não gosto quando vejo determinadas igrejas e pregadores dando ênfase à fé, quase como se ela fosse só para melhorar a nossa vida terrena e não tivesse um impacto eterno. Paulo diz em 1 aos Coríntios 15, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Outra tradução diz: os mais infelizes. Então nós não podemos apenas definir a fé como algo que resolve conflitos, adversidades momentâneas e nos esquecer daquilo que é eterno. Mas aí nós temos outro grupo às vezes zeloso de não perder a essência da mensagem da fé e do seu objetivo de plena e eterna salvação. Eles parecem também fazer uma outra dicotomia, uma outra divisão, e sinalizar que a fé só vai ter resultado eterno e que não há intervenções a serem vividas agora. E a gente não pode olhar para isso e concordar e dizer que apenas a gente simplesmente se sujeita a tudo aquilo que se levantar, que não há como confiar em Deus para nenhuma intervenção aqui, porque nós só estamos esperando uma salvação eterna. Essa mensagem também não é bíblica. É lógico, se formos comparar os dois aspectos, aquilo que é eterno tem mais peso do que aquilo que é passageiro. O apóstolo Paulo ilustra isso escrevendo a Timóteo. Ele diz: o exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. Ele não está dizendo que o exercício não tinha proveito, mas ele diz: tem pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. Por quê? E diz: tenha promessa dessa vida e daqui a vir. Traduzindo, o exercício melhora a sua qualidade de vida aqui só, não produz resultados eternos. A piedade abençoa você aqui e produz resultados eternos. Ele não está falando para escolher entre um e outro, ele mostra. Você pode usar os dois, mas obviamente ele está dizendo que existe algo que tem um peso maior porque suas consequências são eternas. Quando falamos desses dois aspectos da fé, nós não estamos falando de fés diferentes. É a mesma fé no mesmo Deus, fundamentado na mesma palavra e promessas. Tem áreas de atuação que são complementares, não são divergentes. Então, eu e você, ao longo da caminhada, teremos adversidades, teremos circunstâncias difíceis e precisamos aprender a confiar no Senhor. Se queremos ver o sobrenatural de Deus, se queremos ver manifestações do poder de Deus e sua, intervenções milagrosas, mas não podemos limitar fé a isso e ignorar aquilo que é eterno. Mas considerar o que é eterno não precisa significar ignorar o mover de Deus enquanto caminhamos. Com essa visão clara de que a fé, a confiança é abrangente, eu e você precisamos entender o quê? Que a confiança, e essa é a história de Azo, a confiança pode ser perdida. E o que eu quero repetir aqui algumas vezes, pior do que nunca ter confiado em Deus, é ter confiado, ter visto o resultado e de repente comprometer, perder essa confiança que já demonstrou ser funcional. Então, olhando para a vida de As, como ele começa, segundo Crônicas, capítulo 14, verso 1, diz assim: Abias morreu e ele o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele a terra esteve em paz durante 10 anos. Os primeiros 10 anos, o reinado de tranquilidade, nenhuma guerra, nenhuma batalha. Então surge essa situação da qual nós já lemos
onde os etíopes se levantam com um exército que seria impossível de vencer. Não houvesse aquela intervenção de Deus. Depois da vitória contra os etíopes, a Bíblia fala de mais 25 anos de paz. Segundo do Crônica 15:19 diz: não houve guerra até o 35º ano do reinado de Ás. Então Ás assume o trono, 10 anos de paz, a batalha contra os etíopes com o livramento de Deus. E agora, isso significa que nós estamos no ano 10º, até o ano 35º nós temos 25 anos de paz. Ou seja, nos primeiros 35 anos do seu reinado, ele teve uma situação de guerra e ainda com intervenção de Deus. Agora surge o problema com Baasa, rei de Israel. E é nesse momento que surge o problema com Baa, que nós vemos ele simplesmente não consultando a Deus, não buscando ao Senhor, não orando, né? Ele simplesmente age como quem está comunicando a seguinte mensagem: eu me resolvo, eu me garanto, eu dou meus pulos, eu consigo sair dessa. Quase como quem disse para Deus: dessa vez eu não preciso de você. E é evidente que ele perdeu a sua confiança em primeiro lugar pela própria mensagem do profeta que está dizendo antes: você confiou e viu o livramento, agora você escolheu não confiar e os resultados estão aí. Porque só se vê a força e o poder de Deus quando o nosso coração é totalmente dele. Mas há outros relatos que mostram que esse homem perdeu a confiança. A gente leu do verso 1 ao 9 de 2 Crônicas 16, e o verso 10 nos mostra qual foi a atitude de Asa com o profeta Hanani. A Bíblia diz, porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, as oprimiu alguns do povo. Então a questão não é ser confrontado, a questão é o que você faz com o confronto. É lógico que esses moncas soberanos, né, eles pelo nível de poder que tinham, muitas vezes o ego se tornava um tanto quanto exacerbado. Mas você olha para Davi, por exemplo, depois de ter pecado, quando Natão visita e coloca o dedo na ferida, qual foi a reação de Davi? O Salmo 51, que Davi compõe como arrependimento do seu pecado, ele declara a Deus: contra ti e contra ti somente eu pequei. O que nós vemos é um homem que se quebranta, é um homem que se arrepende e que vai trilhar um caminho de restauração. No entanto, a atitude de Asa não foi dizer eu errei. A atitude de Asa é dizer ao profeta: eu não estou nem aí porque você está falando e eu vou te silenciar. E o colocou na prisão. É lógico que o problema dele não era com o mensageiro. O problema de Asa é com quem enviou o profeta, é com quem enviou o mensageiro. Mas toda a sua atitude mostra que realmente o coração dele havia se desconectado com Deus. E é um outro detalhe: na mesma ocasião, as oprimiu alguns do povo, aqueles a quem deveria servir. Alguns versículos à frente, 2 Crônica 16, verso 12 e 13, mostram que até mesmo por ocasião da morte, poucos anos depois, essa foi a atitude dele. A Bíblia diz: no 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 40º ano do seu reinado. Sabe, nós temos algo que precisa ser compreendido. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não creio que esse texto diga o que eu já vi alguns pregadores tentar fazê-lo dizer, que o crente não deveria buscar ajuda médica, porque isso significa incredulidade. A medicina é uma dádiva de Deus. A Bíblia faz menção, né, em Ezequiel 47, das folhas de uma árvore que seriam para remédio. Essa sabedoria e entendimento tem sido dada por Deus ao longo da história da humanidade e tem sido bem utilizado desde o entendimento do uso de alimentos, como, né, o uso das plantas, das ervas. Paulo se refere a Lucas, que era parte da sua equipe missionária, como sendo médico amado. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo, que tinha um ministério de cura poderoso, ele dá orientações muito práticas. Ele diz, por exemplo, em 1 Timóteo 5, não beba apenas água por causa das frequentes enfermidades no seu estômago, bebe um pouco de vinho. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo só para Timóteo: olha, você tem que só orar e aplicar fé. E obviamente não estou falando contra isso. Estou apenas deixando claro que a Bíblia não espiritualiza tudo. E há questões naturais com as quais eu e você teremos que lidar. Por exemplo, o Salmo 127.
se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus não está dizendo que não pode ter sentinela. Deus não está dizendo que não deveríamos se preocupar com este tipo de segurança. Ele apenas está dizendo que se nós confiarmos apenas na sentinela e não no que ele pode oferecer, nós teremos um problema. Por quê? Não teremos segurança completa. A mesma mensagem é dada por meio de Paulo na carta a Timóteo, quando no capítulo 6, dos versos 17 a 19, Paulo diz assim: exorto os ricos desse mundo que não confiem na instabilidade das riquezas, mas em Deus. A questão não é que é errado você ter recursos, a questão não é que é errado você fazer um pé de meia, ser previdente. A sabedoria divina nos mostra isso quando José no Egito diz para Faraó: aproveita os anos das vacas gordas de prosperidade, estoca, aprovisiona para que você possa enfrentar o momento da necessidade. O problema é quando existe uma confiança que é depositada nas riquezas em vez de ser depositado em Deus. Interessante que Paulo diz assim: não confie na instabilidade das riquezas. Sabe o que ele está dizendo? Mesmo aquilo que você acha que é o seu pé de meia, aquilo que você se organizou a ponto de dizer dentro de você, eu me garanto, você pode ser surpreendido. Circunstâncias podem mudar, a economia mundial pode virar da noite para o dia. E daqui a pouco você vai descobrir que isso não é tão estável quanto você achava que era. Então não tem nada de errado você tomar as suas providências. Errado é quando você confia nisso a ponto de descartar a confiança em Deus. E a Bíblia diz que ele não recorreu ao Senhor. Ele confia nos médicos. O problema é a confiança nos médicos a ponto de dizer para Deus: eu te descarto. Eu não preciso de você. Eu me garanto. Eu tenho quem resolva o meu problema. E os médicos não conseguiram resolver o seu problema. Por outro lado, você vai ter reis como Ezequias, que os médicos não podiam resolver o seu problema. Ele vira para a parede, ele ora, ele chora, ele clama e ele vê uma intervenção de Deus. A questão é onde colocamos a nossa confiança. E o que me parece ficar muito claro nessa história é que esses aspectos da fé, seja se nós estamos falando do relacionamento pessoal com Deus, de fé para as circunstâncias ou daquilo que diz respeito, até mesmo a nossa salvação que é eterna, eles se mesclam, estar baixando a guarda para confiar em intervenções de Deus na vida terrena. Nós podemos estar comprometendo todas as outras áreas onde a fé deveria estar agindo. E quando eu olho para a vida de Azo, obviamente fica claro, fica evidente para mim que a confiança, que a fé ela pode ser perdida. Quando eu olho para o que aconteceu, eu não creio que o rei foi castigado, entre aspas, porque deixou de confiar em Deus. Então Deus, de uma forma birrenta, rancorosa, diz: agora você vai ver, agora eu vou para cima de você. Deus simplesmente disse: o exército da Síria escapou das suas mãos. O que você nem imagina que é os problemas que você ainda terá. Você acabou de jogar fora toda a provisão quando escolheu não confiar. Deus só pode agir nas nossas vidas através da fé. A Bíblia diz que o justo viverá da sua fé, de que aquele que se aproxima de Deus deve crer que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo 1, verso 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Ele está dizendo: Deus pode interferir em todas as suas necessidades enquanto você caminha nessa terra, oferecendo a você aquilo que você não tem. Mas no verso seguinte, o cessa, porém, com fé, não duvidando. E diz: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Ele diz: não pense, homem, que receberá do Senhor coisa alguma. O assunto inicial é sabedoria. Ele diz: mas se não tiver fé, não só não recebe a sabedoria, como não se alcança coisa nenhuma. A fé é a única forma através da qual eu e você podemos receber de Deus, não apenas a salvação eterna, qualquer nível de intervenção. E o ponto é, a confiança pode ser minada com todos os resultados que ela poderia proporcionar se não tivesse sido perdida ou comprometida. Esse homem não foi castigado, ele simplesmente escolheu agir por conta própria. Ele disse para Deus, ainda que de uma forma não verbal, por meio das suas atitudes, eu não preciso do Senhor. Eu me resolvo, eu me garanto. Então Deus olha para ele e diz: então você está por conta? A pergunta prática, o questionamento prático a ser feito é: por que razão o rei deixou de confiar? O que aconteceu?
a gente consegue ter uma leitura dessa autossuficiência. Alguém que está dizendo para Deus, eu me garanto, eu resolvo meus problemas sem o Senhor, mas como alguém que lá atrás está dizendo, nós não podemos sem o Senhor. Está clamando, está crendo, está vendo aquilo que Deus pode fazer. Chega a esse ponto. Obviamente nós não estamos falando de alguém que dormiu crendo e acordou descrendo. Nós temos um tempo de pelo menos 25 anos. Eu já questionei todo tipo de coisa aqui. Será que a falta de problemas, a ausência de guerras, de batalhas, de necessidade fez com que os músculos da fé desse homem se atrofiassem em vez de se desenvolver? Tiago, capítulo 1, verso 2 diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, não só alegria, grande alegria, ou passades por várias provações, não só provações, mas várias. Quando você considera esses detalhes, a mensagem chega a ser quase assustadora, porque ter alegria na provação já não é fácil. Agora, a Bíblia manda ter muita alegria em várias provações, mas quando você olha o texto bíblico, você percebe a justificativa para que eu e você nos alegremos. Porque normalmente a nossa inclinação é olhar somente para o problema em si, que nós estamos enfrentando como algo desconfortável. Mas o verso seguinte, o 3 diz, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Ele está dizendo, enquanto você está pensando em evitar o desconforto de adversidade, você não percebe que poderia estar comprometendo o seu crescimento. Mas há muitas coisas que precisam ser consideradas. O ponto, enquanto nós vamos considerando algumas dessas coisas a ser avaliado, é que não só, como eu disse em segundo lugar depois, avaliar o histórico de Asa. A confiança pode ser perdida, mas é o contraponto de que a confiança deve e precisa ser preservada. Então ela pode ser perdida no sentido hipotético, potencial, probabilidade, mas ela deve ser preservada no sentido de um claro policiamento, e essa é uma advertência que a palavra de Deus faz para mim e para você. Hebreus capítulo 10, verso 35 diz, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Será que você poderia repetir isso comigo? Mas antes de pedir para você repetir, já vou pedir, aumenta um pouquinho o volume, antes de você falar, para eu não ter que pedir duas vezes. Vamos falar isso com vontade, tá bom? Diga comigo, não percam a confiança de vocês. Não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Porque ela tem grande recompensa. Só mais uma vez, não percam a confiança. Não percam a confiança, porque ela tem grande recompensa. Ela tem grande recompensa. Agora, por que a Bíblia traria uma advertência? E não estamos falando de um caso único, exclusivo nem isolado. Isso é recorrente nas Escrituras. Porque a Bíblia falaria sobre não perder a confiança se não fosse possível que isso acontecesse. É evidente que é um risco, que é uma probabilidade, mas eu e você somos responsabilizados a zelar para que isso não aconteça, a proteger a nossa fé e confiança de maneira a não perdê-lo. Então, o verso 36 a 39, nós lemos o 35 de Hebreus 10, segue dizendo, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. O que é perseverar? Eu fiz a vontade de Deus. Eu já vi intervenções da parte de Deus. Asa também. Mas se não perseverar na mesma confiança, você pode não alcançar no final aquilo que Deus tem, ainda que tenha alcançado no início da jornada, no início da caminhada. O texto segue dizendo, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. Uma referência a Abacu 24. E se retroceder dele a minha alma não se agradará. Significa que alguém pode retroceder na fé? Claro que sim. Essa é a classificação, o adjetivo dado a quem perde a confiança. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. E o texto termina no 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Agora vamos pensar junto. Será que é possível que aquela mesma fé aplicada no mesmo Deus, seja para as circunstâncias terrenas ou por resultado eterno? Mas é a mesma fé, aspectos diferentes. Será que é possível que ela seja comprometida num aspecto sem que seja no outro? Será que nós vamos imaginar que perder a confiança é só um problema para não ver milagre aqui na terra, mas que isso jamais afetaria o curso da nossa salvação? Eu não posso aceitar isso, porque o texto fala daqueles que retrocedem,
e eles não retrocedem apenas na quantidade de intervenções divinas aqui na Terra. A Bíblia diz, estão retrocedendo para a perdição. Mas quando você preserva a confiança para ela não ser perdida, isso garante o quê? A preservação da sua alma. Então, evidente que quando falamos de guardar fé e confiança, não é só para questões terrenas, é a mesma fé que deve nos levar para resultados eternos. E aí realmente me incomoda e me aborrece profundamente. Quando eu vejo pregadores, escolas teológicas, eu não estou colocando em xeque se não são homens de Deus, se não são abençoados, se são ou não ministérios úteis e importantes. Mas quando eu percebo que nessa área eles insistem em dizer, não existe o menor risco de que alguém perca a salvação e oferece um falso senso de segurança, porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Agora a Bíblia diz que a fé pode ser perdida. Se a fé que me conduz à salvação, que ainda não está completa, a Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação para que alcanceis o objetivo final da fé, a salvação da vossa alma. Se ela não está completa e eu perco a fé que me leva a esse resultado, como é que o resultado está garantido sem a fé que me leva para lá? O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19, que alguns vieram a naufragar na fé. Já usei esse exemplo aqui várias vezes e vou seguir insistindo. Na mesma metodologia de Paulo, quando escreve ao Filipenses, diz, eu não me canso de repetir as mesmas coisas. O que é a ideia do naufrágio? Alguém entra numa embarcação, num navio atracado num porto, para fazer uma jornada. Qual o propósito da jornada da viagem? Levá-lo a um lugar, a um destino. Então lá o navio vai aportar e quando estiver atracado em segurança, aqueles que embarcaram descem no destino final. A Bíblia compara a nossa jornada rumo ao alvo. Aquilo que Paulo diz em Filipenses, né? Eu prossigo para o alvo, que é o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Compare isso com a jornada da fé. Mas o que era um naufrágio? Quando alguém nessa jornada, o navio ou embarcação naufragava, isso significava não apenas que a jornada não era completada, mas que as pessoas perdiam no processo. Quando aplicamos isso à caminhada de fé, que conclusão chegamos? Paulo está dizendo de uma jornada interrompida de gente que se perdeu no processo e a gente simplesmente nega isso de forma deliberada. O apóstolo Paulo, ele encerra a sua carreira dizendo, eu combati o bom combate. 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Se a fé não pudesse ser perdida, não haveria motivo para ele levantar. Orgulhosamente, não sentindo mal, dizer, eu guardei, minha confiança nunca se perdeu. Aliás, não haveria nem necessidade de guardar se a fé não se perde. Então, eu e você temos responsabilidade em guardar a fé. E no exercício dessa responsabilidade, a pergunta a ser feita é, como se perde a confiança no meio do processo? E questionar isso não é porque a gente queira perder. É porque conhecendo o processo é mais fácil evitá-lo. Como eu disse no caso de Asa, não foi da noite para o dia. E acredite, com a maioria de nós não é assim. Eu vi anos atrás uma frase que fez muito sentido. Alguém disse assim, o homem de Deus não cai. Ele vai caindo. É sempre um processo, é sempre gradual. E nós precisamos entender que há algumas coisas que podem evitar esse processo, entender que ele pode acontecer, decidir, vigiar, entender a nossa responsabilidade e nos resguardar é parte do processo. Mas há coisas que eu e você não podemos ignorar no ensino bíblico. E uma delas é conservar o senso de dependência de Deus continuamente para que a gente não chegue. Ao ponto de Asa de olhar para Deus e dizer, eu te descarto, me garanto, eu solto o suficiente. É possível que alguém chegue a esse ponto? Claro que é. E as advertências bíblicas mostram isso. Em Deuteronômio 8, quando Deus está falando a respeito do momento em que eles entrariam na terra prometida, o Senhor diz assim, mas depois que vocês tiverem comido, depois tiverem fartos, depois tiverem construído casas, depois tiverem prosperado, não se esqueçam do Senhor, seu Deus. Quando ele fala de esquecer, ele não está falando de uma amnésia absoluta, que alguém acorda e diz quem é Deus. Não lembro desse ser e dessa criatura, não é isso? Assim como quando o Senhor Jesus instituiu a ceia,
que nós vamos celebrar daqui a pouco, eles façam isso em memória de mim. O que é em memória? Recordação, arte e lembrança. O Senhor Jesus também não estava acreditando ou insinuando que eu e você acordaríamos uma manhã e a gente não lembraria mais quem é Ele, nem o que Ele fez? Ele não está falando de perder a consciência, mas Ele está falando de quando a consciência perde a sua força. Então é necessário mantê-la viva, é necessário mantê-la acesa. Como fazemos isso? O texto de Deuteronômio 8, que eu citei, diz assim nos versos 17 e 18: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Deus está dizendo quando os resultados chegarem, quando vocês tiverem crescido, quando tiverem prosperado, não se achem. Não olhe para vocês dizendo, meu braço me garantiu. Lembrem que foi o Senhor. Quando a Bíblia diz em tudo dai graças, é um chamado para que o tempo todo a gente reconheça o que Ele tem feito por nós. Em João 15,5, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Paulo, em 1 aos Coríntios 15:10, faz uma afirmação ousada. Alguns classificariam de abusado. Ele diz, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Depois de fazer isso, ele diz, não, eu, mas a graça de Deus comigo. O que ele está dizendo? Posso ter tido resultado, mas não vou cair no engano de achar que eu sou o cara. Os recursos vieram dele, a força veio dele, o poder de realização era dele. E a Bíblia nos mostra com clareza. Paulo sinaliza isso em 1 aos Coríntios 1, para que no final das contas ninguém se glorie diante do Senhor. Nenhum de nós no final vai poder, no dia da prestação de contas, dizer para Deus, pois é, até o Senhor sabe que eu sou o cara. Porque isso não é verdade. E Deus está dizendo, lembre disso. Então, e você precisamos cultivar uma mentalidade de dependência, porque o processo que é gradual, ele pode acontecer de uma forma tão lenta, tão paulatina, que eu e você nem nos damos conta. Me permita dar um exemplo de algo que Deus me corrigiu há muitos anos atrás. Em dezembro desse ano, estou completando 30 anos de ministério pastoral. Comecei a pregar a palavra de Deus há alguns anos. Então, antes disso, são mais de 3 décadas servindo a Deus. Eu me lembro de anos atrás, um dia que o Senhor me confrontou a respeito de uma mudança no meu comportamento. Ele me perguntou, por que você não ora mais como orava no início? Desde jovem solteiro, eu separava horas do meu dia, mesmo uma agenda apertada de trabalho, de estudo, para estar com Deus dia a dia. Raramente iria ministrar em qualquer lugar, sem ter investido um bom tempo de oração, de jejum, buscando a Deus. Mas agora o Senhor me cobra e disse, por que você não ora como orava antes? Eu falei, Deus, era solteiro, não tinha mulher, não tinha filhos, não tinha igreja para pastorear, quase como. Quem diz? O Senhor mesmo me encheu de tanta atividade, que agora não sobra tempo para orar como eu orava antes. Isso não significa que eu não orava, mas eu não orava como orava antes. Não era o mesmo ritmo, não era a mesma intensidade, não era o mesmo tempo despendido diante do Senhor. E quando eu estou dizendo aquilo, e realmente acreditava naquilo, porque ninguém acha que consegue enganar o Deus que sabe todas as coisas quando eu respondi isso, o Senhor me falou, não, essa é a desculpa na qual você resolveu acreditar e dessa forma não enxergar o que está acontecendo. Ele me disse, a razão pela qual você orava muito mais no início era por um senso de incapacidade, o que gerava em você um senso de dependência. Era sempre um desespero dentro de você. Eu não consigo fazer isso a menos que Deus o faça. Então, todo o tempo garça em oração era um clamor para que você visse a minha manifestação. Mas o Senhor diz, à medida que o tempo foi passando, você começou a sentir que era bom naquilo. Fazia, que agora você tinha pegado o jeito, que agora você tinha o traquejo da coisa, e sem que você percebesse, você passou a me colocar de fora. E o ponto é que Deus não apenas falou, Ele abriu meus olhos. Eu enxerguei aquilo com tanta clareza, não havia nada, absolutamente nada que eu pudesse falar para retrocar aquilo. Eu simplesmente percebo que eu estou enganando a mim mesmo. E é por isso que a Bíblia às vezes fala de pessoas como Pedro, quando o galo canta, como o filho pródigo, que caíram em si porque estavam fora de si. E essa é a hora que a sua atitude determina como as coisas
se conduzirão. Você vai ficar revoltadinho, estilo asa, e brigar com Deus que está falando. Ou você vai à semelhança de Davi dizer, eu me arrependo e eu conserto. A gente tem uma leitura equivocada, que ela é exacerbada dentro da cultura latina, eu diria. Quanto mais eu viajo e conheço povos e culturas, mais evidente isso fica para mim dentro da cultura latina. Nós temos a dificuldade enorme com o confronto, porque a gente lê o confronto como se fosse uma reprovação de quem somos, não de algo que fizemos. Então, mesmo quando Deus chama a atenção porque nos ama e quer o melhor de nós, é como se a gente visse naquilo um selo de desaprovação. Existe uma reação emocional, a gente se fecha e a gente bagunça as coisas. É por isso que no livro do Apocalipse, você vê o Senhor dizendo com toda a clareza, tens a teu favor isso, isso e isso. Ou seja, eu não te desaprovo quanto pessoa. Eu estou aprovando você, mas tem um comportamento que precisa ser arrumado, que também não muda a minha capacidade. O Senhor precisa vir, como a gente diria, pisando em ovos para não criar uma resposta errada. Naquele dia, eu chorei, e chorei muito. Eu passei a orar e clamar a Deus com insistência. Não me deixe entrar nesse processo gradual de autossuficiência, de te excluir do processo. Me ajude. Mas ao mesmo tempo em que eu dizia me ajude, o Senhor diz, há formas de você se ajudar. E uma delas é cultivar a gratidão por tudo que Deus tem feito. É o tempo todo reconhecer aquilo que você não pode sozinho. É você continuar crendo e clamando para novas intervenções. Lembrando, esse tem sempre sido meu. Histórico, dependência de Deus. A fé, ela não apenas pode, ela precisa ser preservada. E a minha mensagem para você hoje é, não perca a sua confiança. Parecia às vezes que Deus cobrou quase que demasiadamente a ás. Mas como foi dito em Lucas 12:48, aquilo a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Quanto mais nós vemos e experimentamos o que Deus tem, maior será o nível de cobrança. E Asa viu o que Deus podia fazer. Ele não tinha o menor direito de escolher parar de confiar. E eu vou repetir mais uma vez o que eu não sei ficaria repetindo. Pior do que nunca ter confiado em Deus é alguém tê-lo feito, provado resultados, então abandonar a confiança. Eu termino lendo a você a advertência de Hebreus, capítulo 3, de 12 a 14. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração maente que o leve a se afastar do Deus vivo. O verso 12 traz uma advertência que é generalizada. Temos que ser cuidado para que não haja um coração mau e descrente. Outra tradução diz, um perverso coração de incredulidade. O que ele faz? Nos leva a se afastar do Deus vivo. Como que alguém se aproxima? Hebreus 11 diz, aquele que se aproxima de Deus deve crer. Nós nos aproximamos por fé. Só pode afastar quem já aproximou primeiro. Como que se afasta? Incredulidade, o oposto da fé. Verso seguinte diz, pelo contrário, o que é o contrário de se afastar? Permanecer próximo, colado, juntinho, ou na linguagem do bom mineiro do interior, agarrado nele. E diz, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo. Se, e aqui o condicional é claro, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, se ela não for comprometida, então os resultados eternos também serão preservados, e não só as intervenções de Deus na nossa jornada terrena. Que o Senhor nos ajude a perceber o conselho, isso é, abraçar a sua mensagem amorosa que valoriza cada um de nós e o relacionamento que Ele quer ter conosco, e que a gente seja cuidadoso no exercício da nossa responsabilidade e permanecer interagindo com Ele em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós oramos que a Tua palavra produza resultados não apenas aqui e agora, mas mesmo depois dessa reunião. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou não apenas continue, mas cresça, progrida, se desenvolva, e que a Tua palavra, como o Senhor diz por boca do profeta Isaías, cumpra o propósito pelo qual tem sido enviado. Agradecemos a expressão do Seu amor, Sua advertência, Sua instrução, a orientação, exortação para preservarmos a fé e a confiança.
e queremos te dar a devida resposta, clamando graça e favor sobre cada um, para que a resposta seja não apenas aquilo que diremos, aquilo que sentiremos ou pensaremos apenas nesse momento de culto e de ceia, mas o que faremos com isso logo depois. Nós oramos em nome de Jesus. Amém